Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu colocar um fone para ver se fica melhor. Estou sentindo que as minhas lives estão ficando com eco. Vamos lá, estão me escutando melhor? Eu estava escutando uma live minha e ficou com eco. Vamos ver com áudio. Saindo para os atendimentos, ótimo. Ótimo, bom dia Beatriz, vamos ver as meninas que se comprometeram ontem, a gente, aula 1, vamos colocar aqui ó, aula 1, aula 1, livro mais esperto que o diabo. Bom dia! Olha que doideira. Cadê as meninas que se comprometeram ontem? Os mais de 15 stories me mencionando que iam começar. Cadê essas pessoas? Nossa, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Por um lado, vocês estão vendo, né? Como é fácil de vencer. Beatriz estava aí ontem, a Marina estava aí ontem, a Aloíse. Eu tô vindo, Suelen. Legal, legal. Quem mais? Quem mais? Doideira. Doideira, pessoal. Doidela, que nem diz minha filha. Doidela. Doidela. Meu bebezinho. Eu não comecei ainda o livro, mas estou aqui. Sem problema, Marina. E eu até vou recomendar que vocês façam um negócio diferente hoje, para vocês ganharem tempo. Ótimo, vamos começar, sem mais delongas. Olha só, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Vocês vão na academia, se vocês pegam um trânsito, sei lá o que vocês fazem, que vocês percorrem um caminho, ouçam um livro, galera. Tentem, porque assim, quando você aprender qual é o canal que você consegue mais absorver conteúdo, você vai ver que você vai estourar de conteúdo, você vai consumir muito conteúdo. Porque assim, tem a pessoa que lê e consegue consumir muito conteúdo, tem a pessoa que consegue escutar e consegue consumir muito conteúdo, tem a pessoa que consegue olhar e escutar e consumir muito conteúdo. Quando você começa a testar as formas como você mais consegue reter informação, fica mais fácil você estudar e você consegue absorver muito conteúdo. Eu sou um cara
que eu escutando, eu retenho muito mais informação, ou seja, eu consigo captar muito mais informação escutando do que lendo. Só que eu não abro mão da leitura, por quê? Porque a leitura aquieta a minha alma. Então o que que acontece? Basicamente eu faço mais de 2 horas de treino por dia. Então das 4 e alguma coisa até as 5 horas eu faço 1 hora de pedalada, então eu tô sempre escutando. Eu tô sempre escutando, porque eu retenho muito mais, tá? Eu retenho muito mais. E aí eu consigo escutar mais rápido. Para vocês terem ideia, teve uma época que eu estava escutando um livro por dia. Pegava aí um livro de 3, 4 horas que estava no Spotify, que estava no... Tinha um aplicativo que eu assinava. Como é que era o nome do aplicativo? Eu assinava o aplicativo e aí tinha uma porrada de livro lá dentro e vinha um livro por mês em casa. Como que era o nome daquele aplicativo? Não era o 12 Minutos. Eu sei que eu recebia um box todo mês com o livro em casa. Enfim, eu escutava quase um livro por dia. Por quê? Você consegue colocar numa velocidade de 2x os livros e entender perfeitamente. E aí quando... U-Book, era esse daí mesmo. U-Book, eu assinava isso daí. Eu acho que é só no da Stephanie. Tá normal o som, né, galera? Tá normal. Se o Jeff respondeu aí é porque tá normal. Então, eu retenho muito escutando. E se eu assistir um negócio escutando, aí eu retenho muita informação mesmo. Mas eu recomendo que vocês escutem, tá? Porque às vezes você tá numa esteira sem fazer nada e eu vejo as meninas na esteira lá assistindo série. Não tem sentido nenhum. Escutem algo que vai trazer, que vai ensinar vocês, tá? Outra coisa, quando você consome muito conteúdo, você tem um repertório de conteúdo muito grande. Então o que acontece? Hoje a grande dificuldade das pessoas é o seguinte: não sei o que postar, não sei que conteúdo fazer, não sei o que fazer. O que eu falo em live? O que eu falo nos stories? Meu Deus, e se eu ligar a live e o que eu falo? Gatona, o que você vai falar é seu tema de casa. O que você vai falar dentro dos stories é seu tema de casa. Eu venho aqui e eu te dou o método. Agora, o que você vai fazer é você, gatona, é você que tem que correr atrás. E como que você corre atrás? Tendo repertório de conteúdo. Como que você cria repertório de conteúdo? Estudando muito. Então vocês veem eu fazendo, basicamente eu estou fazendo 3 horas de live por dia, 1 hora de manhã e 2 horas à noite, tá? 3 horas de live por dia. E você vê eu não repetindo conteúdo. Ah, porque eu sou um gênio? Não, porque eu tenho um repertório de conteúdo muito grande. Se eu faço 3 horas de live por dia, galera, eu consumo mais 5, 6 horas de conteúdo por dia. Então, não sai as coisas do nada, você precisa ter repertório de conteúdo. E quando a gente começa um desafio aqui, que ontem tinha 40 pessoas e hoje tem 12, só para vocês entenderem, o que eu estou fazendo aqui é para te dar um repertório de conteúdo para que você tenha repertório. A hora que você abrir uma live, você vai estar falando do seu serviço e vai vir um repertório que você tem na cabeça, que você adapta e você vai falando sobre as coisas. Então não se engane, se você vê uma pessoa fazendo muita live, uma pessoa entregando muito conteúdo, é porque essa pessoa consome muito conteúdo. Então galera, eu sou resultado de muito livro, eu sou resultado de muito podcast, eu sou resultado de muito conteúdo. Então, uma vez eu escutei a seguinte frase: o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não tem. Eu falei, cara, então tá no conhecimento? Se eu ganhar mais conhecimento, se eu consumir mais conhecimento, eu vou ganhar mais. E é fato. E aí tem uma segunda frase já para você anotar, que você ganha o quanto você sabe. Você pode falar assim, William, não concordo. Então me prove por que você não ganha mais. Você ganha exatamente o valor que você ganha todos os meses hoje é de acordo com o quanto você sabe.
E se você vir não concordo, daí eu falo, gatona, se você não concorda, você faria algo diferente e ganharia mais. Quem está entendendo? O quanto você ganha hoje é o quanto você vale. O quanto você ganha hoje é o quanto você vale, gatona, não tem jeito. Aí você vê, por exemplo, a pessoa que é um CLT, que ele ganha R$ 2.000 de CLT, daí ele quer aumento de salário. Cara, você está valendo mais no mercado? Porque eu coloco uma coisa na minha cabeça, gatona, que quando eu termino um livro, eu estou valendo R$ 100 a mais por mês no mercado. Quando eu termino um curso, eu falo assim, eu terminei esse curso, eu estou valendo R$ 1.000 a mais no mercado. Quando eu termino uma mentoria, eu estou falando, estou valendo R$ 5.000 a mais no mercado. Eu tenho exatamente essa progressão. Exatamente. Terminei um curso, estou valendo R$ 100 a mais. Terminei um livro, estou valendo R$ 100 a mais no mercado. Então, se eu quero valer R$ 1.000 a mais, eu devo ler 10 livros. Se eu faço um curso, eu estou valendo R$ 1.000 a mais no mercado, porque eu dediquei várias horas fazendo aquele curso, eu investi dinheiro, investi energia, testei, então eu estou valendo R$ 1.000 a mais. E quando eu entro numa mentoria, pelo valor da mentoria ser algo superior, pela dedicação dentro de uma mentoria, estou valendo R$ 5.000 a mais. E ponto final. Então, a quantidade que você recebe, o valor que você recebe na sua conta, quantas pessoas te pagam, é de acordo com quanto você vale. É de acordo com quanto você conhece, não tem desculpinha aqui. Isso daqui é tão real que não tem desculpinha, que é igual musculação. Você faz, vai aparecer. Se você não faz, não aparece. É simples assim. Se você faz, aparece seu corpo, você vai emagrecer, você vai aparecer o bracinho definido. Se você não faz, não aparece. É a mesma questão da grana. Exatamente a mesma questão da grana. Você recebe exatamente o quanto você vale. William, como que eu faço para valer mais? Bem-vindo a uma aula que você vai aprender a valer mais. A partir do momento que a gente terminar esse livro, coloca na sua cabeça que você está valendo R$ 100 a mais no mercado. A partir do momento que você entrou numa mentoria minha, coloca na sua cabeça que você está valendo 5.000 a mais no mercado. Coloca isso na sua cabeça. Por quê? Porque senão você não se dispõe a estudar. Senão você não busca conhecimento novo, senão vai ser sempre uma canseira, porque senão o que te leva, nós sendo seres procrastinadores, o que nos leva a estudar é cansativo, nossa, meu Deus, tô com dor nas costas, tô com isso, tô com aquilo. Mas quando você coloca na sua cabeça que a partir do momento que eu terminar isso estou valendo mais, cara, é muita idiotice se você não ir atrás. É muita idiotice. Então, aceita isso, que o que cai na sua conta, o que está entrando na sua conta é quanto você vale, ponto. Isso se chama meritocracia, bem-vindo à vida real. Você está recebendo quanto você vale. William, não tenho cliente e não estou recebendo nada, gatona, você está recebendo quanto você vale, vai correr atrás, vai ler, vai estudar, vai ter repertório de conteúdo. Quem entendeu? Quem entendeu isso daqui? Quem entendeu? A galera tá começando a chegar agora. Deve estar na cama assim, com o celular ligado. Aí vai vendo. Sem nenhuma anotação, sem nada. Ó, a Ana Carolina Físio entendeu, a Liliane entendeu, a Marina entendeu. Então é isso daí. Eu espero que de fato você esteja acordando cedo aqui junto comigo e você esteja fazendo anotação, porque... galera, isso que vai fazer você valer mais. Então, se você está na cama, a gente fala 6h17 para a gente começar. Você coloca o celular despertar às 6h15, ferrou. Ferrou. Você está na cama, assim, deitado, olhando. Galera, você não vai valer mais. De todo o coração, fica dormindo. Não fica, olha só, tô te falando isso porque eu já fiz isso. Eu já entrei em desafios aí de, por exemplo, Thiago Nigro, o cara começava às 5 horas da manhã e eu 5 horas da manhã tava deitado assim, ó, olhando o celular do cara. Galera, não vale a pena você dormir, tá? Essa que é a verdade, não vai fazer sentido. Se você se propõe a entrar num desafio, se você se propõe a fazer um negócio, cai de cabeça, porque aí dessa forma você vale mais, senão
sabe o que você está fazendo? Você está sacrificando seu sono e nada a ver. Vai ficar o dia inteiro com dor de cabeça por você não entrar de cabeça no negócio. William, eu vou esperar a vontade vir. Então daí você nunca vai fazer nada na vida. Beleza? Então vamos lá. Galera, olha só. Mais esperto que o diabo, eu vou falar basicamente sobre os 3 primeiros capítulos desse livro. A gente não vai ler para ser um negócio extremamente didático, assim, sabe? Aquele negócio meio escola. Vamos página por página. Não. Eu fiz alguns rabiscos e dentro desses rabiscos, tanto no livro quanto o que eu estou escutando, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai decorrer dos temas aqui. Por quê? Porque aí a gente precisa demonstrar o nosso repertório de conteúdo de não só esse livro, mas envolver todos os livros, envolver o nosso cotidiano de acordo com esse livro. Então no início desse livro, tem aqui o Napoleon Hill falando sobre o encontro dele com Carnegie, tá? Com Andrew Carnegie. Aí você vai falar, meu Deus, eu não sei quem é Andrew Carnegie. Vamos lá. Andrew Carnegie era um cara, um latifundiário, um cara do aço, tá? Um cara das indústrias do aço, multimilionário naquela época lá atrás, um cara muito rico. E Carnegie chegou lá para ele, e o Napoleon Hill chegou lá para ele e ele falou pro Napoleon Hill, deixa eu te falar um negócio, eu quero que você faça uma pesquisa com as pessoas mais ricas do mundo e encontre um padrão. Então toda a vida do Napoleon Hill, todo o seu estudo foi de acordo com essa pesquisa que Andrew Carnegie pediu para ele fazer. Pesquise as pessoas mais ricas do mundo e ache um padrão. Sabe por quê, gatona? Porque o sucesso ele deixa rastros. O sucesso ele deixa pistas. Então o capítulo 1 tem ali ele falando sobre essa conversa entre Andrew Carnegie e Napoleon Hill, do que ele deveria fazer, quem ele deveria entrevistar para realmente achar rastros. Porque, galera, se você for ver hoje dentro do mercado, se você for analisar empreendedores brasileiros que deram certo, empreendedores do mundo todo que deram certo, você vai começar a estudar a vida da pessoa, você vai falar, cara, mas olha só, isso daqui, caramba, eu já passei por isso. Nossa, olha só, eu passei por isso e esse cara fez isso. Quantas são as vezes que você está estudando ou ouve sobre alguma pessoa que essa pessoa passou exatamente pelo mesmo processo que você já passou? Que essa pessoa já quebrou em algum local, que essa pessoa terminou um relacionamento da mesma forma, que essa pessoa passou pela essa mesma situação. Então, o fato de Andrew Carnegie contratar Napoleon Hill para fazer essa pesquisa é justamente para entender, galera, o sucesso deixa rastros. E aí, dentro dele estar fazendo essa pesquisa, ele pegou 25 mil pessoas que deram errado e fez todo um processo, porque ele não fez só uma pesquisa com quem deu certo, ele fez uma pesquisa com quem não deu certo. E aqui que é o grande fator, galera. Hoje a gente tende a olhar para as histórias dos outros e querer escutar só o que deu certo. E se você virar a chavezinha e você pensar assim, cara, eu preciso escutar o que deu errado na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque o que deu errado lá, eu olho lá e não aplico aqui. Essa que é a grande sacada. Hoje você tem que olhar, beleza, vamos ver o que essa pessoa deu certo, mas principalmente eu quero saber aonde que essa pessoa no processo dela ela errou. Sabe por quê? Porque você evita seu erro. Você evita seu erro. Então, olha que doideira. Aqui em cima, os meus livros, ó, lá em cima, tá? Aqueles livros lá em cima, eles são só biografias de pessoas. Então tem lá, ó, Einstein, tem Daniel Kahneman, aí é só biografia, Steve Jobs, Elon Musk, são só biografias de pessoas. Galera, olha que doideira. Você pega a biografia da pessoa, é uma mentoria da pessoa. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui a biografia do Elon Musk, tá? Deixa eu pegar aqui Elon Musk. Para quem não sabe quem é Elon Musk, é o cara que tá mandando na zorra toda, tá? É o cara que inventou o foguete que dá ré. Você acredita nisso? Você lembra que antigamente a gente falava assim, poxa, foguete não dá ré? Pronto, o cara inventou um foguete que dá ré. Esse cara aqui
Elon Musk é o mesmo cara que inventou a Tesla. Olha que doideira, o carro elétrico, que a hora que chegar no Brasil vai acabar com a zorra toda. Esse mesmo cara aqui é o mesmo cara que fundou o PayPal. Esse cara aqui é o cara que está querendo comprar o Twitter hoje por 41 bilhões de reais. Esse cara aqui. Então olha que doideira. Dentro desse livro, que deve ter custado 40 ou 50 reais, tá? É um livro bem denso, tá? É um livro de mais de 400 páginas. Tem a biografia do cara. E às vezes a gente fica assim, eu não vou comprar por 40 reais. Cara, o cara tá contando a vida dele por 40 reais e você tá deixando de colocar 40 reais pra aprender em tudo que o cara deu errado. Cara, eu não consigo entender a galera que fala assim, poxa, eu não vou investir em conhecimento. Cara, eu não consigo entender, porque pensa o seguinte, o cara quer habitar Marte, esse cara aqui, ele quer habitar Marte, tá? Esse cara aqui, pra você ter ideia, é o novo Bill Gates. Esse cara aqui, ó, é o Einstein do dia de hoje, esse aqui é o Einstein do dia de hoje, tá? Monstro, um cara novo, monstro, é o Steve Jobs dos dias de hoje. Então, tem um livro aqui de 40 reais mostrando tudo que deu errado. Olha só, ele desenvolvendo os foguetes, mandando as coisas para a lua, robótica, carro elétrico. Olha só, os Tesla dele, isso é louco, olha só, absurdo. Aqui está contando a história dele. Contando a história dele, traz exatamente os primeiros capítulos aqui do Mais Esperto que o Diabo, que ele fala, o sucesso deixa rastros. Você tem que estudar casos de sucesso, mas principalmente você tem que estudar casos que não deram certo. Porque aqui ele conta a história lá no PayPal do que deu errado, dos sócios dele que passaram a perna nele, do como ele tratava os funcionários, de como ele perdeu a esposa, de como isso, como aquilo, que são várias coisas que eu posso estudar e falar assim, cara, o cara estava trabalhando 20 horas por dia, estava fazendo isso com o corpo dele, e daí deu um negócio no coração, e bababá, e deu isso, e deu aquilo. Cara, será que eu não posso estar fazendo o mesmo? Cara, às vezes eu estou fazendo isso, e talvez isso vai prejudicar a minha vida, que nem prejudicou a vida dele, prejudicou a saúde dele, bababá. Deixa rastro, as coisas deixam rastros. Então a gente pega um livro centenário falando sobre isso, e você tem que trazer para o seu dia atual e falar, cara, é isso pode estar acontecendo. Então você pega o erro que uma outra pessoa já cometeu e custou caríssimo para essa pessoa e você não comete na sua. Então esse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele já começa dessa forma falando, gatona, presta atenção, não queira errar, veja o que os outros já erraram e não traz para sua vida. Essa é a primeira coisa. E aí a gente vai decorrendo nesse livro aqui, ele fala um negócio que é muito interessante. Olha só, derrota é convertida em vitória, mas tem uma parte aqui que ele fala o seguinte, que o fracasso é um sinal. O fracasso é um sinal, por quê? Porque é um sinal de que alguma coisa você está fazendo errado. Ele é um sinal falando assim, ó, gatona, tá vendo esse post que você fez e deu 3 curtidas? Não faça de novo. O fracasso, ele é um sinal. Tá vendo esses stories que você tá fazendo que não tá convertendo? Que as pessoas não estão fazendo? Isso é um sinal, gatona. Você precisa ligar o sinal de alerta que esse fracasso é um sinal para você parar de fazer isso. Para você mudar a rota. E qual que é o problema? A pessoa posta 2 curtidas, no outro dia ela posta de novo, no outro dia ela posta de novo, no outro dia ela posta de novo. Galera, isso é um sinal de que não está dando certo. Você precisa ligar o radar e falar, cara, isso não está dando certo, beleza, vamos mudar. Vamos mudar. E aí, Carnegie começa a contar a história dele dentro desse livro aqui. Ele tem essa entrevista, que é essa breve introdução com o Andrew Carnegie, que a gente acabou de falar. E aí ele começa a contar sobre a vida dele. Por quê? Olha que doideira. Andrew Carnegie, depois que ele ficou 20 anos estudando, entrevistando essas pessoas, ele não teve salário para isso. Olha que doideira. Andrew Carnegie falou o seguinte, Napoleon Hill vai lá
começa a entrevistar essas pessoas, começa a ver os pontos certos, os pontos errados, entrevista essas pessoas, só que você não vai receber por isso, você mesmo vai ter que dar um jeito de criar sucesso, você vai ter que se criar um sucesso. E Napoleão Hill começou a fazer todas essas entrevistas e ele sempre foi um cara extremamente frustrado, ele sempre foi um cara que não deu certo. E abrindo aspas aqui, ele foi o cara, igual nos dias de hoje, daqueles caras que ensinam a ficar rico e não são ricos. Quem tá entendendo? Sabe aqueles caras que estão na internet falando assim, eu vou te ensinar você ter uma Ferrari e o cara não tem Ferrari? Nossa, eu vou te ensinar como ser multimilionário, eu vou te ensinar a ser rico e não é rico? Esse cara foi o Napoleão Hill, o cara que escreveu isso. Olha só, Napoleão Hill escreveu esse livro aqui. Também, tá? Ele também escreveu esse livro. 16 Leis do Triunfo. Olha o tamanho desse livro. Esse livro é um bitelão. Na casa de 700 páginas, tá? Então, mesmo autor, tá? Mesmo autor. Ele escreveu esse livro e ele ia de faculdade em faculdade, de empresa em empresa, ensinando as leis para ter sucesso, para ter triunfo na vida. E ele mesmo era um cara depressivo, frustrado e sem dinheiro nenhum. Olha que doideira, o que está iniciando esse livro aqui, ó, o que está iniciando antes dele começar a tal entrevista com o diabo é ele contando sobre a própria vida dele, que ele mesmo se sentia exatamente como a Adriana falou, que ele, nas palavras do Napoleão Hill, ele se sentia, cara, eu sou um charlatão, eu sou um picareta, eu sou qualquer coisa nesse sentido, porque eu estou ensinando uma coisa que eu mesmo não sei. Isso são as próprias palavras dele. Então, ele começa contando a história dele do quanto ele era... que ele cita que é a maior doença de todas, que ele era um cara que sofria de indecisão, ele não sabia para que lado fazer. Então, Napoleão Hill tem uma parte desse livro aqui, no início desse livro, que ele está falando o seguinte, que ele chegou em casa no dia de Natal, os filhos dele esperando ele, chegando à noite assim, os filhos dele na janela... E ele não tinha presente nenhum. Ele não tinha presente para os filhos dele. Então, no início desse livro, ele está falando muitas coisas que acontecem no dia de hoje de pessoas exatamente iguais. Exatamente de pessoas frustradas, pessoas trabalhando com algo que não gosta, pessoas vendendo algo que elas não acreditam, pessoas vendendo algo que elas não viveram. Então ele mesmo escreveu 16 leis do triunfo, 16 formas de você ficar rico, de você ser bem sucedido financeiramente, mas ele não conseguiu. Então olha só, ele está começando a introdução desse livro falando o seguinte, cara, eu passei 20 anos estudando pessoas que deram certo e pessoas que deram errado e eu não consegui traduzir isso para a minha vida. Onde é que eu estou errando? E ele chega num ponto de indecisão, num ponto de inflexão, melhor falando, que, cara, para que lado eu vou? O que eu vou fazer? Se eu escrevo sobre sucesso e eu não tenho sucesso, o que eu vou fazer? Eu estou me sentindo um charlatão, eu estou me sentindo não digno das coisas, eu estou me sentindo porque eu escrevo sobre sucesso, eu ensino sobre sucesso e eu não tenho sucesso. O que é que eu vou fazer? E ele se coloca muito nisso, nessa depressão, e daí ele começa a se envolver com pessoas, ele se envolve com um editor na época, daí esse editor tá falando de algumas pessoas, esse editor foi assassinado, aí Napoleão Hill teve que se esconder de medo de ser assassinado também. E essa começa a história do Napoleão Hill. Ele começa essa história antes de começar a tal entrevista com o diabo, contando a sua própria história. E a sua própria história que ela remete muito de nós, porque caramba, quantos de nós hoje se sentimos inseguros pra caramba? Quantos de nós às vezes vendemos exatamente algo que já deu certo e mesmo assim a gente é inseguro e mesmo assim a gente tem medo das coisas, mesmo assim a gente tem falta de fé nas coisas.
Então a introdução desse livro, os 2 primeiros capítulos desse livro, é ele colocando nós na mesma balança, é ele colocando você aí desse lado e eu desse lado falando, caramba, eu sou indeciso na maior parte dos meus dias. Porque eu já falei para vocês que a nossa mente toma em torno de 35 mil decisões diárias. E 35 mil decisões diárias, em vez da gente falar sim ou não, a gente procrastina. Em vez da gente falar assim, cara, não vou ler, a gente vai falar assim, mais tarde eu leio. Em vez da gente falar assim, cara, eu não vou comer essa porcaria aqui, você fala, só hoje eu vou comer. A gente tá num ponto de indecisão o dia inteiro. Então, olha só, o que eu tô falando para vocês aqui é de repertório de conteúdo, porque eu tô falando de um livro e tô lembrando de vários outros conteúdos que eu tenho na minha cabeça. É isso que eu quero despertar em vocês, exatamente essa mesma coisa. Esse ponto de indecisão que Napoleão Hill coloca nos 2 primeiros capítulos antes de começar a tal entrevista é, galera, a gente é indeciso pra caramba. Essa é o primeiro apontamento que eu posso falar para vocês é, a gente é indeciso. E quiçá mulheres são muito mais indecisas. Quer ver? Dá um cardápio na mão de uma mulher. Chega num restaurante e dá um cardápio na mão de uma mulher para você ver o quanto tempo ela demora para escolher um negócio. A gente é extremamente indeciso. A gente é extremamente indeciso. Então, nesses 2 primeiros capítulos, ele está colocando nós na mesma página. Ele está falando o seguinte, ó, a nossa indecisão gera medo. E por a gente não ser decidido, e por a gente não ser o que a Bíblia fala, sim, sim, não, não. Sim, sim ou não, não. Que suas palavras sejam sim ou não. Se não for sim ou não, é obra do diabo. Ó que doideira, agora eu já comecei com Bíblia. Ó que doideira, as suas palavras têm que ser sim ou tem que ser não. A indecisão gera medo. E o medo é do diabo. Olha que doideira. Vai ser doido. Essas aulas aqui vão ser doidas, eu tô até vendo. Vai ser doideira demais essas aulas. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar ou tá muito rápido esse negócio. Porque, vai ser metralhadora aqui de ideia. Tá muito rápido? Fala aí. Vai devagar, William. William, você tá falando que parece que tá no 2x, tá muito rápido, não tô entendendo nada. Meu Deus, William, me ajuda. Olha que doideira. A indecisão, ela gera medo. E é aqui aonde a gente vai falar nos próximos dias, que é uma das portas onde o diabo entra e faz festa na sua mente, que é através do medo. Então o que a gente precisa entender nesses 2 primeiros capítulos é entender quem foi Napoleão Hill, que eu acabei de explicar para você, que foi um cara contratado por Andrew Carnegie, na época um dos caras mais ricos do mundo, a fazer uma pesquisa de 20 anos sobre pessoas mais ricas do mundo e pessoas mais que não deram certo. E ele fazer todo um amparato sobre isso e escrever sobre isso. E ao mesmo tempo que Napoleão Hill escrevia sobre isso, ele tentava fazer a vida dele dar certo como professor, como empresário, e não deu certo em nada. Ele escrevia livros e ministrava cursos sobre coisas que ele não vivia por uma parte de indecisão, por uma parte de medo, que é exatamente onde a gente vive hoje, na parte da indecisão. E aí a gente começa a ver quantas de vocês estão limitadas por causa de medo. Quantas de vocês hoje se dão ordens a vocês mesmos por medo e por falta de fé? Você é indeciso às vezes nas coisas que você quer, ou você não fala assim sim ou não, não, você fica mais tarde eu resolvo isso, eu vejo isso depois, e essa indecisão abre portas na sua mente para gerar medo, e o medo te limita. Estamos na mesma página? Estamos na mesma página nesses 2 capítulos? Por nós sermos indecisos, gera medo. E o medo, ele gera uma limitação. E essa limitação hoje, muitas das vezes, é revertida em ansiedade.
Muitas estão travadas e não conseguem fazer nada por ansiedade. E aí você fala, meu Deus, por que tanta ansiedade? Por que tanta ansiedade? Como que eu me livro disso? A gente olha por trás da ansiedade, existe um medo de não dar certo, de não conseguir pagar as coisas. Existe um medo antes da ansiedade. E a gente olha qual é a causa do medo. A causa do medo é a indecisão. Sabe por quê? Porque é você decidir, eu fico nessa live. É você decidir. A indecisão é você falar o seguinte, vou tentar participar da live amanhã. Olha que doideira, por isso que eu coloco os stories sempre no dia anterior, falo assim, amanhã clube das 6h17. Você tá dentro ou você vai tentar? E um monte de gente, vou tentar. Quando a pessoa entra na live, ela assiste um pouquinho, ela toma uma decisão de sair da live, ela vai lá e olha mais outra coisa. É a indecisão, é a nossa indecisão diária, é a nossa indecisão de não ler, é a nossa indecisão de não assistir os stories, não ler as coisas dos stories e ficar pulando. Então olha que doideira, como que a gente chega lá na ansiedade? A gente chega na ansiedade alimentando o medo é alimentado pela indecisão. Então o que você precisa trabalhar no dia de hoje? Cara, a indecisão me gera medo, o medo me gera uma limitação e essa limitação me gera uma ansiedade. Quem pode escrever isso? Quem pode escrever isso? A minha indecisão gera medo, o medo gera uma limitação e a limitação gera uma ansiedade. É isso. É isso. E quantas não estão ansiosas hoje? Eu sou um cara ansioso em muitas coisas. E eu preciso, e agora eu entendi isso, porque ao mesmo tempo que eu estou dando essa aula para vocês, eu estou entendendo também, por isso que eu estou pedindo para você escrever aí, para eu fixar no meu pensamento também que, cara, eu sou ansioso nessa parte. Beleza, esse aqui é o resultado da minha indecisão, é o final lá. É o final da minha ansiedade. Então o que vem antes da minha ansiedade? Vem a minha limitação. Mas por que eu tenho uma limitação nisso? Porque eu tenho medo. Mas por que eu tenho medo? Porque eu fui indeciso em alguma coisa. Olha que doideira. Isso aqui tem que fazer buf, na sua cabeça, porque você começa a resolver as coisas. Minha indecisão gera medo. Meu medo gera limitação. Minha limitação gera ansiedade. É isso. É isso. É isso. Que doideira isso, que doideira. Eu não sei, mas talvez eu vou aprender mais do que vocês nesse negócio. Talvez eu vou aprender mais do que vocês nessas aulas. Que doideira! Ficou o ensinamento de hoje, galera. Não quero estender, não vai ser aula grande, vai ser aula aqui 30, 35 minutos, pancada. Porque eu te garanto que você não ia conseguir chegar nessa analogia só lendo o livro. Ou você conseguiria chegar nessa analogia de medo barra ansiedade barra limitação barra indecisão só lendo isso daqui. Por isso que eu falo, gatona, por isso que eu falo, o ambiente gera foco. Você precisa estar em ambientes assim. Quando eu falo de mentoria, quando eu falo de imersão, quando eu falo dessas coisas, é para você estar em ambiente. O ambiente te transforma. Sozinho é embaçado. Nossa, sozinho é embaçado. Sozinho é embaçado, é difícil. Sozinho é difícil. Então é o seguinte, para você fixar, você vai tirar o print disso daqui e você vai tirar um print disso daqui e você vai fixar a seguinte mensagem, tá? Tira o print disso daqui, você vai colocar aula 1 e aí você vai colocar indecisão gera medo, medo gera limitação e limitação gera ansiedade. Tirou o print? Aula 1 do dia de hoje, aula 1, você vai falar o seguinte, sua indecisão está gerando medo. O seu medo está gerando limitação e a sua limitação está dando resultado na sua ansiedade hoje.
Então a gente vai lá no ponto, a gente vai lá na raiz disso e vai tratar a raiz desse negócio. E nos próximos dias a gente vai estar continuando lendo esse livro e você vai ver que esse livro vai focar tanto, tanto em ansiedade e em medo que você vai ser totalmente destravada nesse negócio. Tirou o print desse negócio? Tirou o print? Marca. Eu quero que você escreva nos stories. Indecisão, medo, limitação, ansiedade. Indecisão, medo, limitação, ansiedade. Porque quando você fica assim, poxa, eu tô indecisa se eu entro no curso tal, eu tô indecisa se eu entro na imersão, eu tô indeciso se eu entro na mentoria, eu tô indecisa se eu compro o livro. Indecisão vai te gerar medo. Por você não decidir aquilo, te gerou um medo. E por você estar com medo, te gerou uma limitação. E por gerar essa limitação, ansiedade, você não consegue executar as coisas e ganhar mais grana. Fez sentido a aula? Fez sentido? Coloca aí com emoji o que você achou da nossa primeira aula, livro Mais Esperto que o Diabo. Coloca aí o que você achou da primeira aula. O que você achou da nossa primeira aula, Mais Esperto que o Diabo? O que você achou? Coloca com emoji o que você achou. O que você achou da nossa primeira aula? E é só o começo e a gente vai arrebentar. Um foguetinho, 2 soquinhos. Quem mais? Colocou top, colocou um foguetinho. É isso daí. Galera, nos vemos amanhã no mesmo horário, às 6h17. E amanhã começa a entrevista com o Diabo. Tchau!